já sei. Deus está me convidando a orar. Quando o céu sentir saudade e as situações que me traz de volta pro altar. Se começou o furacão e me deixa sem som, já sei. Deus está me convidando a orar. Quando pela madrugada você acordava imaginando que alguém acabou de te chamar e olhar pro relógio, é a hora de buscar, eu já sei. Deus está me convidando a orar. Orar. E as situações que me traz de volta pro altar. Orar. Se começou o furacão que eu já sei. Deus está me convidando a orar. Faça uma oração. Senhor meu Deus, eu tenho Pai. Neste momento, Senhor, estamos com tua graça, desde já te agradeço, Senhor, por nos trazer até aqui. Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através do teu servo, através, Senhor, do que ele está expondo para nós. Pai, nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, para discernir cada vez mais a tua palavra. Deus, estamos todos aqui para aprender, Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Então, Pai, de corações abertos, nós estamos para Ti hoje. É o que eu te peço, Senhor amado, te agradecendo desde já por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Nós adoramos ao Senhor com louvor. Eu quero, a irmã Kerry Laís vai estar entoando um hino. E assim também participar comigo aqui desse estudo bíblico hoje, ou uma visão panorâmica do livro de Judas. Contigo eu vou estar.
tua mão me guardará, Senhor, a tua mão me guardará, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelas águas, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Glória a Deus, paz do Senhor a todos vocês. Nós estamos aqui dando início, mais um dia estudando a palavra do Senhor. Já quero agradecer os nossos braços fortes que têm colaborado conosco, seja com a presença, visitando, ofertando, seja aí pelo Banco Itaú, pela conta corrente 45522 ou pela agência 6065. Eu quero agradecer todos vocês. Quero agradecer todos vocês que têm estado conosco, sendo o braço forte deste ministério. Neste momento que está passando de coronavírus, irmão, só aqueles que sentem no coração e sabem o tamanho, o valor desse trabalho, que pode contribuir com alegria. Eu quero agradecer a todos vocês que têm contribuído. Quero também dar o endereço do nosso Facebook Missão de Paz, Instagram AD Missão de Paz, YouTube AD Missões de Paz. Muito em breve também nós vamos estar aí com as nossas web rádio, viu? Glória a Deus. Logo nós com a nossa web rádio, falando mais perto dos seus ouvidos, ou cantando louvores ao Senhor, estando juntos nesta peleja. Nós vamos estar hoje meditando o livro de Judas. Nós vamos entender o propósito de Judas. Vamos falar um pouquinho, bem simplório, essa matéria, na verdade, para que eu e você tenha assim uma noção básica da Bíblia, né? Uma noção básica da Bíblia. E hoje, como nós estamos estudando todos os dias aí um livro, hoje nós vamos estudar o livro de Judas. Eu vou pedir para o irmão Davi ler para nós, aí perto do nosso áudio aí, colocar aí na nossa transmissão também. Consegue ler de lá, perto? E dar o mesmo suporte, senão que a gente não faz isso. Tem uma Bíblia só para exemplo. Ó. Ajuda, né? Bom. Aqui muito bem embaixo. Fala bem perto do áudio aí. Judas, capítulo 1 e único. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos de Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar a batalha pela fé que uma vez foi dada, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para que mesmo no juízo homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas
quero lembrar-vos, como já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades que haviam se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas como exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas sim: o Senhor te repreenda. Estes foram, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam e suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizem que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E estes são os que causam divisões sensuais, que não têm espírito. Mas vós, amados, edificai-vos a vossa mesmo Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo.
Tende deles misericórdias com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Davi, por essa participação na leitura da palavra do Senhor. Nós vamos fazer aqui uma introdução. Antes de fazer uma introdução, quero convidar a irmã Kedma para fazer uma oração aí mesmo. Senhor, meu Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez estarmos aqui. Senhor Jesus, gratos somos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz. Senhor Jesus, continue, Senhor, falando conosco. Abre nossos ouvidos, nosso entendimento, para sabermos o que Tu queres falar conosco. Continua, Senhor, abençoando o nosso ensinamento. Muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Nós vemos então a Bíblia, da Bíblia, e o que dá para nós entender nesse contexto bíblico que a qual nós lemos, é que esse homem a quem escreveu este livro, ele tinha uma visão quando escreve, ou quando ele escreve, ele tem uma visão grande, uma visão panorâmica grande do Velho Testamento. Porque ele fala de várias situações. Ele fala de várias situações porque ele tinha um conhecimento básico, ele sabia o que ele estava falando. E o que eu quero indagar aqui é quem era esse homem. Quem era esse homem? E com quem possivelmente ele aprendera para ele ter uma convicção. E se você ver no texto que ele adere, a primeira coisa base é para permanecer na fé. Então a luta dele em primeiro estágio é sobre lutar pela fé. Primeiro estágio, lutar pela fé em ter uma vida santa diante do Senhor, ter uma vida separada diante do Senhor. E nós aprendemos aqui com esta palavra. É bem verdade que esse homem foi chamado servo do Senhor Jesus. Momento algum nós vamos ver, ele poderia ser sido chamado, irmã Carolyn, como irmão de Jesus, porque ele era irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. E esses dois irmãos de Jesus, que era Tiago e Judas, é claro que tem algumas versões que nos levam ao compreender sobre esses dois homens. Vou paulatinamente devagar aqui com você. É bem verdade que quando nós vamos conhecer um pouco sobre a versão, é bem complicado, mas eu acredito que você vai entender isso, você é maduro o suficiente para entender isso. A versão bíblica, então, até aquela hora, era uma igreja universal que tomava conta. A igreja universal que denominava o nome de igreja católica. Nós vamos observar isso, não vou citar nome, mas isso é capaz da história. Antes da Vulgata Latina, foi os maçonetos, os que guardava ali um teor da Bíblia. E na verdade há quem diz que no meio do caminho, irmão Davi, há quem diz que no meio do caminho alguma coisa ficou para trás. Por quê? Em base de 1.500 a 3.000 anos, muita coisa ficou no pé da história. Pastor, a Bíblia é inteiramente inspirada pelo Espírito Santo? Sim. A Bíblia, as Escrituras é total inspirada pelo Espírito Santo.
Mas é bem verdade que também quem reeditaram, podemos falar assim, reeditaram, que reescreveram o que já estava escrito. Uma das minhas, olha agora, respeita-me, por favor. Respeita-me, por favor, o meu direito de pensar. Liberdade de expressão. Quem reedita esse texto era homens. Pode perceber que a carta de João, se não me engano, Pedro, Tiago e Judas, essas cartas, elas foram denominadas uma carta universal. O nome de carta universal, qual é o nome que dá? O que significa universal? O que significa universal? Católica. A palavra significa universal. E a universal significa católico. Quem já sabia disso aqui presente? Já sabia? Hã? Não fez esse comentário? O senhor fez algum comentário? Não. Então, a palavra católico, então abrangente, então a palavra católica, possivelmente, irmão, possivelmente essa linhagem, ela foram escrita ou redigida pelos católicos, ou seja, pelos padres, por ordem papal. Uma das coisas, essa é uma visão, tá, irmão? Depois eu vou falar outra visão. Ela foi redigida por ordem papal, por isso não tinha interesse em colocar Tiago nem Judas como irmão de Jesus. Vocês compreendem? Porque não tinha interesse em eles colocar, porque a regra de fé deles acrescenta mais alguma coisa. Porém, nós temos também uma linhagem segura, que eles dois mesmos se vestiam-se de uma simplicidade maior. E eles mesmos não aceitavam ser chamados Senhor Jesus. Porque eles achavam, ele tinha com eles que ele não era justo, eles não eram digno de ser chamado irmão de Jesus. Então, todas as vezes que vai dar nome de Tiago, viu? E de Judas vai sempre denominar-se aos dois irmãos. E o que eu quero trazer no estudo de hoje, ou no comentário de hoje, se você tiver algum comentário mais profundo que nós, por favor, deixa aí a sua participação, seu comentário, sua participação aí no nosso comentário. Comente conosco, que isso ajuda para o crescimento. Viu? Um pouco daí e dá para nós ir mais longe. Então, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamados santificados em Deus Pai, conservado em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor seja multiplicado. Uma coisa que é notória nesse capítulo, nesse livro de Judas, nós percebemos que os irmãos estavam se apostatando da fé. Ou seja, vocês percebem que a maioria dos discípulos ou dos apóstolos bate muito sobre a apostasia? Bate muito sobre a apostasia. A igreja até hoje, ela nunca vai deixar de pregar sobre a apostasia. Quem é o apóstolo? Como ele entra no meio da igreja? Como ele entra assim, turma? E Judas dá uma pincelada. Amado, procurando escrever-vos de toda diligência acerca da salvação comum, tive necessidade de escrever e exortar a batalhar pela fé
que uma vez foi entregue aos santos. Porque muitos se introduziram furtivamente, alguns, os quais já antes estava escrito que esse tempo de juízo, homens ímpios, que converte em dissoluções a graça de Deus e nega a Deus como o único dominador e Senhor nosso, e nega o nosso único Senhor Jesus Cristo. Aqui Judas ele vem falando sobre aqueles que vão negar a fé. Quantos negam Jesus Cristo como Senhor e denominador comum, ou seja, da nossa salvação? Quantos rejeita a ideia que Jesus é o nosso único Salvador? Nós é bem verdade que esta preocupação de Judas é a nossa preocupação nos dias de hoje. E é bem verdade que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser levados por essas pessoas que se infiltram no meio. Quando eu falo infiltra, não é pessoas assim, artimanhosa ou artilhosa, como vai falar assim, cheio de artimanha. Ela entra para dentro sabendo o que ela faz. Eu falei uma coisa na eu quero aqui continuar batendo na tecla. Vocês vão cansar de aprender isso. Tem gente que sabe, mas não sabe que sabe. Mas tem gente que não sabe, mas acha que sabe. Vocês estão entendendo? E aí que está o negócio. Tem pessoas que estão infiltradas na treva, só que ele não sabe que ele é um espião das trevas na casa de Deus. Ele não é infiltrado ali. E ele acha que para ele serve o Senhor, porém ele nega todas as atividades de Deus. Por quê, pastor? Por causa da ruindade dele? Na verdade, muitas pessoas negam por não saber mesmo. Muitas pessoas pervertem o Evangelho. A palavra certa, a palavra perverter, é transformar, mudar. Perverter é palavra baixa, né? Mas para perverter ou para mudar a palavra de Deus, ela vem como prostituição. Ela vem como quando muda a palavra de Deus, ela vem então como prostituição, pervertimento. E o que eu quero trazer para você? Quantas das horas pessoas estão infiltradas e não sabe que está infiltrada? Ela acha que o que ela estava fazendo é o certo. E ela começa a defender as suas teses. E é isso que Judas vem trazendo aqui, paulatinamente, bem simplório. Eu quero trazer o seu coração. Eu não sei como que está a nossa participação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aí com algumas pessoas participando conosco. Glória a Deus. Irmã Eliane Jacomete, irmã Mília Oliveira, irmã Cristiane Terra, Marco Jacomete. Deus abençoe todos vocês. Voltando aqui, Ferreira, que está participando conosco aqui. Glória a Deus. Então, uma da preocupação, então, de Judas
era que negava Jesus como o único. Como que está na Bíblia de vocês? Versículo 4. Por quê? Já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissolução à graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador, Jesus Cristo. Aí ele coloca o único dominador, ou seja, ele que está todo o domínio. Então Judas, ele coloca todo o domínio sob a mão de Jesus. E, porém, Judas está falando assim, olha, ainda tem pessoas que negam isso, que o domínio está sobre a mão de Jesus. Lembra dos outros? Que quem não tinha a mesma fé era para se apartar dele? E é bem verdade que a fé, irmãos, perverteram no meio do caminho. Fé de muitas pessoas perverteram no meio do caminho. Aqui, Judas, ele coloca como denominador, ou dominador comum, ou dominador de todas as áreas, como o Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, aí na parte C, né? Então vem aí a advertência para os irmãos continuar na fé, para continuar com diligência. Esse já está no versículo 3, eu estou falando aí, estou fazendo esse comentário do versículo 3, tá? Então, aí vem em Judas falando sobre a salvação e a plena convicção que o cristão tem que ter somente por meio da obra de Cristo recebida pela fé. Ou seja, você só vai receber esse domínio sobre você, Jesus só vai ser o seu dominador se você crer, se você tiver fé. Então Judas traz aí o contexto para que os irmãos continuassem. No versículo 5, lê para mim, Manquero, do 5 ao 7. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu e os guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até os juízos daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo-se corrompidos como aqueles, vindo após outra carne, foram postas sob, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Irmão, eu vou entrar bem paulatinamente bem devagar nesse contexto aí, e aí ele fala, ele mostra o conhecimento lá de Sodoma e Gomorra, o pecado que estava lá, e ele coloca o pecado, ele faz menção aí da área angelical. Na verdade, irmão, aí ele dá uma pincelada. É bem verdade que esse estudo é um estudo mais... Ele dividiu um pouco. Oi? Ele salvou todos, mas depois dividiu. Mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Fala de novo o versículo. Mesmo versículo. Mas quero vos lembrar-vos com que já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, nem todos estão. É uma coisa, eu não quero ir muito longe, mas é... Na verdade, que o contexto nosso do dia a dia é que Jesus vai salvar todos. Mas Judas
faz uma lembrança que Deus, Ele já fez por justiça. Ou seja, aqueles que creram tomou a posse da sua vitória, e aqueles que não creram foram destruídos. Mostrou Sodoma e Gomorra, mostrou Corá, né? Se não me engano, a terra... Corá? Foi Corá? Foi. A terra engolindo Corá. Caim mesmo, Deus deixando ele ser levado pelos seus próprios pensamentos. Quando fala levar seu próprio pensamento, ele fez a sua escolha, foi querer matar seu irmão Abel, depois teve o castigo de Deus. Então o que eu quero, eu tentar aqui trazer um pouquinho antes, e é bem verdade que esse texto, irmão, ele trata-se também sobre os anjos caídos. Esse texto, do 5 ao 7, ele fala sobre os anjos caídos. Ele traz a história que Deus ainda há de julgar aqueles anjos caídos, ou seja, não está julgado ainda. Vai ser condenado o diabo e os seus anjos. E aí, irmão, deixa eu me pegar aqui o texto, o versículo que está falando mais ou menos sobre isso, não vou ficar aí. Que a justiça de Deus ela é severa. É que na verdade nós brincamos bastante. Quando eu falo nós brincamos, eu até generalizo a nossa linhagem de pensamento, porque a nossa linhagem de pensamento todo mundo vai se salvar, viu? E esquecemos que se você crê, a bênção é sua. Se você não crê, meu amigo, não, posso estar reservado como os anjos caídos. Não fui condenado ainda, mas estou esperando o dia do arrebatamento. Estou esperando a minha condenação. Exatamente. Fala assim, olha, mas eu não estou condenado, mas você está na listagem do juízo. Ou seja, vai ser julgado. Você ainda vai ser julgado. Quantos estão entendendo aqui presente? Temos aí 4 pessoas presentes, 5 pessoas presentes, ajudando na live. Quantos estão entendendo? Então, olha, foi boa lembrança aí. Olha, e ele enfatiza, né? A mente desse homem, desse irmão de Jesus, ele fala assim, quero lembrar-vos como que já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí ele está mostrando, olha, foi o mesmo Deus que salvou o povo de Israel, que tirou do Egito, mas foi o mesmo Deus que matou aqueles que estavam perseguindo, que não creram que era Deus que estava com ele, viu? E também está dizendo lá, e os anjos, que não guardaram o principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservada em prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, pastor, mas não foi julgado, mas vai ser julgado. Irmão, que eu e você não seja reservado juntamente com esses anjos. Muitas pessoas não sabem, mas eu faço mesmo, meu ato, viu? E o Judas, ele enfatiza assim também. Assim, Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo entregue a fornicação, como aqueles que, indo após carne, outra carne, após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena no fogo eterno. Aqui, em outras versões, vai dizer assim, olha, Sodoma, tá? Que desejaram ir nas suas paixões sexuais. Ele vai falar, em outras versões, vai falar paixões sexuais. Ou seja, e olhando, se você vê Sodoma era uma paixão pelo mesmo sexo, e Deus destruiu eles. E Judas vai mais fundo ainda. Não só matou eles, olha o que Judas fala aqui, ó.
Judas não falou que a cidade queimou, pegou fogo e eles morreram. Olha o que Judas fala aqui, ó. Vê na última vírgula do versículo 7. Por exemplo. Sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, de Sodoma acabou, mas do fogo eterno, ela vai estar a vida, a eternidade no fogo eterno. Então a condenação daquele povo era sofrer a pena do fogo eterno. Vamos lá. Vamos para mais. Eu sei que está gostoso, mas nós precisamos ir mais longe. Glória a Deus, irmã Zilda Filho está assistindo, a paz do Senhor, pastor. Irmã Claudete Alves está dizendo amém. A irmã Adileia, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Todos vocês que estão ao vivo conosco, nós estamos aí fazendo uma meditação no livro de Judas. O negócio é sério, né? O negócio é bravo. A verdade é que ninguém vai ficar livre. Ninguém vai ficar livre de um juízo. Ninguém vai ficar livre se é juízo para bênção ou se é juízo para condenação. Ninguém vai ficar por fora disso. Vamos para cá. Irmão, no dias de Judas estava acontecendo tantas apostasias que parecia que Judas estava vivendo no tempo sodomita. Porque para ele falar de Sodoma, viu? Coisas não é de hoje que aparece aí. Esse pensamento de... Você vai observar, vamos ver se nós vamos observar isso, ó. Versículo 8, vamos lá. Vamos segurar aí. Versículo 8 para mim, irmã Carolyn. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Ou seja, as coisas dignas deixam de ser dignas. Aqui na verdade está falando de naturezas sexuais. E ele, você vê que o tempo que ele estava vivendo era tempo pecaminoso. Não é dia diferente de hoje, que as pessoas procuram os prazeres da carne. Continua aí. Miguel, quando contendia com o diabo, contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas o Senhor te repreenda. Continua. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Para aí. Sabe que Judas ele veio aqui como... Parece que ele estava advogando a causa do inimigo aqui. Em partes. Você fala, por quê, pastor? Porque ele fala, olha, quando Miguel com o adversário pelo corpo de Moisés, ele não ousou falar mal contra ele. Olha aí. Mas o repreendeu, não foi isso que ele falou aqui? Mas falou assim, ó, o Senhor te repreenda. Por que que Miguel falou o Senhor te repreenda e ele não falou lá assim, ó, como muitas pessoas falam, seu sujo imundo, seu maldito. Tem pessoas que ficam invocando dentro das suas igrejas, falando mal do adversário, mas falou o quê? O Senhor te repreenda. Ou seja, não tem diálogo. Irmão Roberto ia estar aqui hoje e ia responder uma questão dele. Aqui não tem diálogo. Aqui é o Senhor te repreenda. Não adianta eu pegar e falar para ele. Ele não.
É bom nós lembrar aqui, deixa eu aproveitar essa palhinha aqui. Miguel, na ocasião aqui que é citada aqui, ele sendo arcanjo, Gabriel, Miguel, não, arcanjo, anjo Miguel, arcanjo, eu estou confundindo, eu confundindo, Miguel, arcanjo, Gabriel, anjo. Mas quando Miguel vai lutar contra o inimigo lá, ele vai, a ordem dada para ele, qual foi? Então a autoridade dele estava na função dele. Mas tem hora que nós, deixa eu falar aqui com você, eu sou servo de Deus e queremos maldizer, queremos fazer e acontecer, não é isso? Queremos atropelar a nossa ordem. Irmão, o próprio Jesus, certa feita, chamaram ele para ser juiz. E ele falou, eu não vim para ser juiz. Eu não vim para ser juiz. Porque aquela hora, ele era quem veio cumprir uma missão. Irmão, vamos cumprir a nossa missão. Vamos fazer a vontade de Deus e só a vontade de Deus. Seja, encontrou com o inimigo lá, que o Senhor te repreenda. E tem poder, viu? Tem poder. Manha do inimigo, porque você está debaixo de uma autoridade. E deixa eu te falar uma coisa. A autoridade não se discute. Você não ganha autoridade falando. Eu sou autoridade. Não, a autoridade é. Está entendendo? E ele chegou lá e o Senhor te repreenda. Precisou ele abrir mão do corpo. Por quê? A autoridade maior estava com quem? Com Miguel. Então, a autoridade de Miguel é que estava valendo. Tem hora que não é nós que fazemos, mas sim a autoridade que está sobre nós. Quantos entenderam? O orgulho é terrível, irmão. O orgulho é terrível. Quando deixa eu mostrar para você aqui. Quando eu estou portador da autoridade, aí eu quero mostrar para todo mundo que eu faço e aconteça. E não precisa disso. Vocês estão entendendo? Forma simples. Irmão, deixemos todos os nossos orgulhos de lado. Para quê? Para que a autoridade do Senhor esteja sobre nós. E Judas, ele mostra aqui de uma maneira bem simples. Ele sendo irmão de Jesus, o que ele poderia chegar aqui? Ele poderia chegar na igreja, como muitos chegam, eu sou irmão do pastor, eu sou filho do pastor, eu sou o pastor, e aqui quem manda sou eu. Não, dessa forma não. Nós só podemos fazer alguma coisa se a autoridade de Deus estiver em nós. Vocês estão entendendo? Sem mim, Jesus falou isso. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus falou isso. Vamos para o texto. Então aqui está falando versículo 10. Vamos voltar o versículo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, quem não sabe, ele mesmo está como um animal irracional se corrompendo. Lembra que eu falei que tem gente que acha que sabe e não sabe? Lembra disso? E ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados, enganados
pelo prêmio de Balaão. Desce na contradição de Coré. Aí, na verdade, eu não vou falar não. Eu não vou falar não. Quantas pessoas se levam, quer mostrar pela vantagem? Caim? Eu quer oferecer para o Senhor? Quer levar vantagem com quem? Olha onde que ele queria tirar vantagem. O holocausto sempre era dado do melhor. E ele quis levar vantagem e falou, não, eu vou dar dos piorzinhos, porque é o Senhor mesmo, né? Eu vou dar dos piorzinhos. Né? Em outras palavras, ele que se vire para lá. Porém não sabia que por causa da ganância, por causa... Ô irmã Kedman, aí, olha, Deus abençoe. A Bíblia diz que se fizer na função de profeta, receberá galardão de profeta. E tem gente que acha, né, irmão? É o tempo todo. Glória a Deus. Louva a Deus pela irmã Maria Gonçalves. Maria das Graças Gonçalves. Deus abençoe. Livro de Judas, na verdade, é livro pouco comentado. E muitos não entram. Na verdade, nós estamos entrando, fazendo aqui uma análise mais panorâmico desse texto. Embora de panorâmico aqui quase não está tendo nada, porque nós estamos falando, só não estamos pegando outra linhagem escatológica que tem no livro de Judas. Agora, esses são os manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apresentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes morta e desraiada. Aqueles que levam pela vontade de Balaão, se você amaldiçoar aquele povo, eu vou te abençoar. Vou te oferecer um prêmio maior. Se você vir para a minha igreja, eu vou te dar o cargo de pastor, vou te dar o cargo disso, daquilo. Você vir na nossa... A caminho de Caim poderia ser que, pelo fato dele não querer dar o melhor, eliminando o seu irmão, o dele seria receber a força? Sim, é uma visão boa. O irmão está fazendo menção aqui, que se na visão de Caim, ele queria oferecer para o Senhor, mas como o dele não foi recebido, ele falou, olha, eu vou eliminar meu irmão, que se eu elimino meu irmão, só tem nós dois. Só tem nós dois, ele vai ter que ficar com quem? Comigo. É a última opção, é a última bolacha do pacote. Porém, irmão, não se engane com Deus. Não se engane com Deus. Barganhar com Deus, eu nunca vi ninguém barganhar com Deus e vencer. Vocês estão entendendo? A visão da oferta de Caim, do caminho de Caim, quantos estão na igreja e ainda fala, eu vou para a igreja porque se eu não for, não tem ninguém que vai no meu lugar. Olha o perigo. Irmão, não oferece oferta de Caim. Tanto, olha aqui, abriu a visão aqui. Tanto para quem acha que, tem uns que falam assim, eu vou para a igreja, se eu não dizimar, aquela igreja falha. Irmão, a igreja de Jesus, ela não está em você. Não está amparada em você. A igreja de Jesus, ou seja, o plano de nossas mãos, o plano de Deus está nas mãos dele, viu, irmão? Deu para compreender aí? Eu tenho alguma dúvida desse? Podemos passar aí, Foi uma visão boa. Obrigado aí a participação do nosso
dos nossos assistentes. Glória a Deus. Aí 7 pessoas, juntamente conosco aqui nesta sala de vídeo. Glória a Deus por você. Então vamos lá. Ele está dizendo que essas pessoas são pessoas que agem. Ela não sabe para que ela foi chamada. Essa semana me fizeram uma pergunta aqui, eu não sei se foi na minha casa ou se foi aqui na minha casa, sobre a lei de Moisés. A lei de Moisés. O que eu achava da lei de Moisés? O que ela mudou? E eu falei a lei de Moisés, ou seja, a lei do Velho Testamento para a lei do Novo Testamento. E eu falei que a lei não mudou nada. Falou, mas mudou. Aí eu falei, a lei de Jesus foi o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus e ama o próximo, que barreira mais você vai quebrar? Se você segue verdadeiramente, então o que eu quero trazer esse contexto? O que Judas está tentando fazer aqui? Trazer uma fé genuína nas pessoas. Porque a fé estava o quê? Sendo dividida. Muitas pessoas estavam indo pelo que propunha. Quem falava mais bonito, ó, o fulano ali fala e ele afirma e mostra. Judas aqui, ele dá uma batida aqui bem forte, olha. Isso aí são árvores sem raiz 2 vezes. Ela não tem nem raiz aqui, nem em outro lugar. Ou seja, não tem como ter raiz essas árvores. Quando fala de árvore sem raiz, daqui a pouco o logo está secando e nada para mais serve. Irmão, quantos movimentos hoje? Quantos movimentos hoje? Ó, não estou falando nada. Vocês viram que a Belinha no zap lá que está pedindo socorro? Está castigo lá na quarentena? Eu não estou falando nada, viu gente? Eu não estou falando nada. Tem muita gente que está preso na proposta. Seja ela... É que a pessoa acha que corrupção é só financeira. E na verdade, nós podemos trocar a nossa base sem ser por uma corrupção financeira. Eu conheço pessoas que preferiram se corromper por causa de uma amizade. Ó, porque o fulano é meu amigo, eu não posso quebrar. Se eu quebrar com ele, são tantos anos de amizade. Acabou sendo levado. Conheço pessoas que falavam, olha, eu sei que aí está a razão, mas a tradição minha é essa. Em outras palavras, ele acha que sabe e está seguindo quem não sabe. Lembra que eu falo do sábio? Eu vou mostrando isso devagarzinho. Por quê, irmão? Primeira base, Judas aqui, ele mostra que tem argumento. E o argumento dele estava tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Porque se você for perceber, parece que ele era das cartas de Paulo, das cartas de Romanos, 1 Romanos, capítulo 1. Parece que ele era leitor, ou andava junto com Paulo e sabia o que Paulo pensava. Então, nós percebemos que esse homem Judas, ele está próximo então. Ele está próximo do Velho Testamento pelo conhecimento. Que aqui até agora ele demonstra o Velho Testamento. Ele mostrou desde Moisés, e mostrou Caim, mostrou Balaão, mostrou Coré, né? E aqui ele começa a colocar base que são pessoas sem fundamento. Ou seja, a raiz deles são nada. São nada. Aonde é que é a base deles? Tem hora que eu pergunto. Irmão, eu aqui vangloriar. Mas tem hora que acontece isso conosco. Possivelmente aconteceu com você. Tem hora que a gente está no Evangelho. Nós vivemos no Evangelho, pagamos o preço pelo Evangelho. Aí veio um abençoado. Veio um abençoado da noite para o dia. Esse abençoado
promete até ter uma mansão no céu. Quarta geração, está quase dizendo que é a quarta geração da Trindade. Viu? Sendo a quarta Trindade. Viu? Promete tanta coisa, invertendo a palavra, e daqui a pouco tem um monte de gente com ele lá. Tem um monte de gente com ele lá. Por quê, irmão? São levados por ventos. E eu falo isso, irmão, toma cuidado com isso. Toma cuidado com o vento. A palavra de Deus é a base. Não perca a sua fé, principalmente no Senhor dominador. Quem é o Senhor dominador? Que no versículo 4 fala, na última vírgula, quem é o dominador? Jesus Cristo. Ele coloca que o dominador é Jesus Cristo. Fim de conta. Nega a Deus único, né? Dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Aí vamos lá então para o versículo 11. 13. Ondas impetuosas do mar, que escutam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então esse que anda na visão de Caim, na visão de Balaão, na visão de Coré, são como ondas impetuosas, errantes, e andam em negritude. Ou seja, o que eles podem abençoar? Nada. Pode ir nos outros versículos. Este também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Você vê aí que até aí a Bíblia, se você pega Enoque vai falar lá o sétimo, sétimo depois de Adão, mas você vai ver que lá na versão lá do início, você não vê escrito Enoque como profeta. Mas aí ele coloca Enoque como profeta. Você vê que ele tinha uma base das escrituras. Aí aonde dá o entendimento, irmão Davi, dá um entendimento que alguma escritura ficou alguma coisa a mais ficou no meio do caminho. Porque onde é que ele achou que Enoque profetizou? Embora não quero... Na visão de hoje eu sei. Na visão de hoje. Tá? Não vou aqui alarmar. É polemizar. Vamos? Polemizar. Irmã, lê para mim o outro. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então aí o Senhor vai voltar para fazer justiça sobre aqueles que praticaram a impiedade. Irmão, eu prefiro ficar na ministração do arrebatamento da igreja. Porque eu sei que eu e você que está ouvindo essa palavra, a Bíblia diz que escondeste as coisas do sábio entendido, mas revelaste ao pequenino. Receba essa palavra como uma palavra de você aproximar-se da fé do dominador, Jesus Cristo, aquele que pode te segurar, aquele que pode dominar tanto o universo, todas as pessoas, em todos os contextos, para que você possa estar convicto que é o que basta para versículo você parou? Pode ler. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, em cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Pode. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram
quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sexuais, que não têm o Espírito. Você vê aí que eu falei que parece que ele estava no dia de... Ele fala aí sobre as divisões sexuais, sensuais. Mas esse capítulo aqui, esse versículo, tanto do 8 ao 19, ele vai mostrar que ele estava atual, tanto no Velho Testamento, ele tinha um conhecimento do Velho Testamento, esse homem que está falando, tanto no Novo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha aqui, ele pede para que os irmãos busquem através de quem? Do Espírito Santo. E ele deixa bem claro aqui, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem é o misericordioso para conosco? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que esperar nele. Esperar que ele venha buscar a sua igreja. E aqui ele vem falando, olha, e apiedai-vos de alguns, usando de... Salvai-vos algum do temor, arrebatando-os do fogo, adiando até a túnica manchada na carne. Na versão sua está o que, irmã Kevin? 23. Salvai-vos, arrependei-vos do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Na verdade, aí, quando fala roupa manchada da carne, aí está falando de pecaminoso. Não vai dar. Quebrou a língua agora. Não vai dar. A maneira pecaminosa. Vou mudar o sistema aqui, senão não vai. As pessoas, nós sabemos que ela está vivendo na prática do pecado, mas nós não vamos deixar de pregar para ela, e tem hora que ela mesmo vai ter que aborrecer, viu? A maneira pecaminosa dela, ou seja, o espírito dela está tão acostumado. Na versão só está como, irmão meu? Do versículo 23. Salvais alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor e aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, na sua versão, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. odiando o quê? Põe aí. Odiando até as roupas deles. As roupas deles é aquilo que eles estão trajados pecaminosamente. Então, olha, nós amamos o pecador, mas nós odiamos o quê? A roupa manchada dele. O pecador, olha que visão de Judas, né? Antes ele fala, peidai-vos de alguns que estão duvidosos. Ou seja, aqueles que ainda não se decidiram. Não se decidiram. Mas aqueles que já se decidiram, não está. Aqueles já... É bom lembrar isso, esse versículo, apiedando-os de alguns que estão duvidosos, ou aqueles... O que vem?
está no meio do caminho, ele não sabe o que sabe. Ele está ali, ó, duvidoso. Ele não sabe qual caminho é a verdade. Olha, o outro falou para ele, mas ele está ali, ó. Está numa ponte e pensa. Quando eu tenho que explicar quem chega nele para ele poder decidir o que ele Às vezes tem alguém que fala, mas a dúvida é uma coisa, não sei se vocês depararam com vocês. Quando você para com. Você está no meio. Duas pessoas, uma está falando a mentira e a outra está falando a verdade. Quem você vai acreditar? Quem está falando a verdade, também fala pouco e fala assim, não, essa aqui é o que eu... Aí o outro, cheio de argumento. Olha, Deus não tem misericórdia daquele. Ó, tem decidido, ó, a minha fé é essa e dessa aqui eu não mudo. Ó, esse daí vai ser julgado. No dia. Ou seja, se ele morrer do jeito que está assim, já está condenado, perdido. Agora, em pauta, não é para mim nem se eu fui lá e falei para ele assim uma vez, aconteceu comigo. Eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. Eu estava perto de um batismo no Rio Grande, na cidade de Pedra Negra, um lugarejo chamado Pedra Negra. Eu não sei como que dá o nome lá hoje ainda, provavelmente não existe mais esse lugar. Estou falando ao vivo, e é sério isso que eu estou falando. Possivelmente vocês vão conhecer. Quem lembra lá de Pedra Negra, vai lembrar que saía da ruinha principal, do lugarejo chamado Pedra Negra, saía de uma ruinha principal e entrava num beco aqui assim, tipo de uma ruinha, que vai sair exatamente no rio, que era próximo da igreja lá que nós tínhamos construído, meu pai tinha construído, na Pedra Negra. No caminho, eu criança, peguei o folheto, como criança todo mundo gosta de dar aqueles folhetinhos da palavra de Deus, eu me deparei com um senhor de bermuda, barbudo, cabelos pretos, barba preta, não me lembro a bermuda, mas eu lembro desses. Eu me lembro que eu levei a mão para ele e falei assim, aqui está um folheto da palavra de Deus. Ele falou assim para mim, eu já tenho a minha escolha. E falou para mim, eu não quero esse negócio de Jesus. E saiu. E era possivelmente um pescador, um nadador ali do Rio Grande. Pulou perto da onde meu pai estava fazendo o batismo. Viu? Naquele mesmo dia pulou lá. E aquele homem, depois de alguns dias que acharam ele, morto. Qual foi a escolha que ele pediu? Ele já fez a escolha dele. Ele não queria o Jesus dos crentes. Eram assim as palavras daquela época. Verdade é, irmão, verdade é que nós é quem fazemos a nossa escolha. É bem verdade que nós ficamos, vem para a igreja. Você acredita que tem muito crente que não é crente dentro da igreja porque ele está na dúvida ainda de voltar para trás? E é isso que Judas vem falando, olha, você precisa ter uma fé genuína. Você precisa acreditar. E ele começa a dar base bíblica, conhecimento. Olha, os irmãos foram salvos do Egito, mas os mesmos irmãos que foram salvos saindo do Egito, teve um monte de pessoas que foram mortos lá. Ele começa a dar o quê? Base bíblica. E tem hora que nós damos base de conhecimento, mostramos para a pessoa, e as pessoas ainda ficam um pé na igreja e um pé no mundo. Não, coisa séria. Parece que o contexto, parece que nós estamos jogando direitinho, mas não é não, viu irmão? É a palavra de Deus no dia de hoje. É estudo do livro de Judas, tá? É estudo de Judas. Bíblia não tem como, Bíblia é uma excelência. Eu gosto de Bíblia porque ela cuida da nossa alma, purifica o nosso espírito. Amém? Então, salvais alguns com temor. Então, eu tenho que ter temor. Eu não quero que a alma dele se perca. Então, eu vou lutar pela vida dele. E é por isso que na igreja luta para a salvação de alguns. Porque não é todo mundo que vai ser salvo.
arrebatando-o do fogo, odiando a túnica deles, a túnica manchada. Tem hora, irmão, que a gente vai lá, não gosta do que a pessoa faz ou praticou, mas nós estamos ali. Nós ama a pessoa, mas não ama o pecado. Nós detestamos o pecado, né? Fala assim, nós luta contra o pecado, mas nós amamos o pecador. Glória a Deus. Você está entendendo aí, você que está ao vivo? Teve várias pessoas conosco, irmã Kelly Oliveira, Deus abençoe, irmã Augusta Ferreira, Jacomete, Deus abençoe, irmã Claudete, Deus abençoe, irmão Eliel, Deus abençoe, o Eliel Jacomete também, Deus abençoe. Glória a Deus. Nós já estamos terminando aqui uma visão panorâmica desse capítulo. E aí ele termina. Ele começa e termina. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E ele termina com amém. A quem é esse que ele está referindo? Esse Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e a majestade, e ele coloca lá ainda domínio. Lembra lá no começo? Ele fala que ele é o dominador, Senhor e dominador, né? Ele coloca lá, parece que no versículo 5. Então, irmão, cuidado com quem nega Jesus como o único dominador dos céus e da terra. E é bem verdade que tem muitas pessoas fazendo vários deuses aí. Cuidado com esse negócio de vários deuses. Cuidado com heresia, irmão. Heresia que diz que está dentro da palavra de Deus por defender uma visão milenares. Por que uma visão milenar? Passou de 1000 anos defendendo a mesma ideia. A igreja precisa voltar a Cristo. A igreja precisa voltar a Cristo, porque é Cristo aquele que pode ser o Salvador, é aquele que é o dominador. E a Bíblia diz que a Ele seja a glória e majestade, o poder agora para todos sempre. Amém. Irmão, é a Ele que nós vamos adorar. E agora vamos para dar aqui irmão Pedro Germano, Deus abençoe irmão Pedro Germano, glória a Deus. Pastor Pedro Germano, né? Ele, né? Pastor Pedro Germano, Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela visão de Judas. Estou falando de uma maneira simples, é claro que tem muitos teólogos nos assistindo, viu? Aqui é uma maneira simples. Olha, vou falar aqui, eu gosto até mesmo desse tom que eu vou falar com você. A Bíblia, na verdade, ela contradiz muitas ideologias. A Bíblia, na verdade, ela coloca Jesus como o máximo, como o poderoso. Desde Gênesis, Apocalipse. Ia sair um que ia pisar sobre a cabeça da serpente. Deus promete para quem? Para Eva. A serpente, aí, irmão, se você não sabe, a serpente simboliza aí o diabo. Ou seja, a autoridade espiritual do mal. E só pode pisar sobre a cabeça da serpente sendo a autoridade maior. Está entendendo? E Jesus veio e pisou sobre a cabeça da serpente. E nos deu o direito de ser feito filho de Deus. E uma coisa quero deixar aqui o versículo 21 e 22 para 20 e 21.
do mesmo texto. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmão, espere pela misericórdia de Deus. Aqui Judas, ele fala aí, por mesmo tempo que ele fala que a vossa fé, pelo mesmo tempo que ele coloca a fé como patamar, mas ele coloca a misericórdia de Deus ainda, ou seja, luta você mesmo, ele dá a impressão assim, meu amigo, luta você mesmo, busca pela fé, no Espírito Santo, mas pede pela misericórdia. Por que a misericórdia, irmão? Por que Judas coloca misericórdia nesse fator aí? Se a fé está em pauta, já fiquei de pé porque já vamos terminar. Por que ele coloca aí primeiro a fé e depois a misericórdia? Pergunto eu. Tem muitos que já aceitaram Jesus pela fé. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Opa, fomos feitos filho de Deus. Aí nós temos que conservar buscando ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Por quê? Ninguém é merecedor da graça de Deus. Viu? Aí vem a misericórdia de Jesus pode nos alcançar, se assim Ele quiser. Amém? O domínio está sobre Ele. Obrigado, irmã Kedma, pela lembrança. Amigos e irmãos, quero agradecer. Tem chegado até nós pessoas que já têm nos ajudado via conta Itaú. Eu quero agradecer você que já tem ajudado. Deixa eu falar com você que já tem ajudado. Mande o seu contato para conosco. Nós não vamos divulgar valores a ser contribuído, mas entre em contato conosco para que nós que nós possamos mandar uma lembrança para você. Ao vivo é difícil, irmão. Ao vivo é difícil. Para nós mandar uma lembrancinha para você lembrar, olha, um dia eu fui braço forte do Ministério Missão de Paz. Seja um braço forte de Missão de Paz, conta corrente 45522, dígito 9, conta agência 6065. Sim. Vanderleia está pedindo oração. Quem? Vanderleia está pedindo oração. Irmã Vanderleia está pedindo oração. Irmã Vanderleia está pedindo oração. Glória a Deus. Vamos continuar. Telefone 11 984 27 24 24. Se você quiser fazer um pedido de oração via WhatsApp, pode mandar o seu pedido de oração via WhatsApp também, que o nosso departamento de oração vai estar fervorosamente orando por você. Tanto nas nossas lives, Missão de Paz, irmã Eliane e Miriam Jacomete, tanto pastor Augusta, tanto pastora Adileia, tanto irmã Carol, e tanto todos os nós que estamos aqui ao vivo participando de você, nós vamos estar orando por você. Manda aí o seu pedido de oração. Então volta aí, falar, seja um braço forte do Ministério Missão de Paz. Pastor, como eu posso ajudar esse ministério? Ir mais longe. Sendo um braço forte do Missão de Paz. O que é ser braço forte? É ajudar nós a ir mais longe. Nós não estamos tendo culto com participação de grande número, mas estamos aqui ao vivo e precisamos da sua ajuda. Seja aí um braço forte, mas não faça se Deus não tocar no seu coração. Se o seu coração estiver endurecido, não adianta. Ah, pastor, eu vou fazer para ver se eu vou receber o dobro. Não. Isso aí é proposta de Balaão. Se você fizer, eu vou te abençoar. Não. Faça por amor. Qual é a diferença de fazer por amor? Que as bênçãos do Senhor me acompanhará. A bênção do Senhor me acompanhará quando eu faço por amor. Seja um braço forte do Missão de Paz. Se você crendo por amor, viu?
o Espírito Santo tocou no seu coração e você fala, não, eu vou abençoar a igreja. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar 100 vezes nessa terra e depois o galardão da vida eterna. E então vamos lá repetir. Itaú, conta corrente 45 522 dígito 9, 45 522 dígito 9, agência 6065, agência 6065. Telefone para contato 11 984 27 24 24. Viu? Contribua com a obra de Deus. Não curtir, adicionar no Facebook, no Instagram, AD Missão de Paz, no YouTube, AD Missão de Paz. E logo nós vamos ter aí a nossa rádio online, ou nossa web rádio, para o nome do Senhor ser glorificado através da sua história. Amém? Nós vamos estar orando. Manquero, você já pode estar orando, agradecendo a Deus por hoje? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para Te engrandecer, para dizer que Tu és santo, que não há outro como Tu. Senhor, muito obrigada por mais. Muito obrigada, Senhor, por mais essa live. Colaborando, Senhor, aqueles que esteve assistindo, Senhor. Tu sabes a necessidade, os anseios de cada um. Venha fazer o Teu querer, venha fazer a Tua vontade sobre cada um, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Eu tudo posso Naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus. Se alguém trouxe oferta, a irmã Kedma busca oferta. Pastor José, nessa cura. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, Oh, glória! Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está
vencer.